Paz do Senhor. Estava meditando aqui em João 5, que tem por título A Cura de um Paralítico. Diz assim: passadas essas coisas, havia uma festa dos judeus e Jesus subiu para Jerusalém. Ora, existe ali junto à porta das ovelhas um tanque chamado em hebraico Betesda, o qual tem 5 pavilhões. Nesse jazia uma multidão de enfermos, cegos, coxos, paralíticos, esperando que se movesse a água, porquanto um anjo descia em certo tempo agitando-a. E o primeiro que entrava no tanque, uma vez agitada a água, sarava de qualquer doença que tivesse. Estava ali um homem enfermo havia 38 anos. Jesus, vendo-o deitado e sabendo que estava assim há muito tempo, perguntou-lhe: queres ser curado? Tem hora que Jesus faz umas coisas assim muito diferentes, né, cara? Ele estava num lugar onde só tinha gente doente, onde tinham vários tipos de doença. E ele chega até um paralítico que estava ali já há uma vida inteira, praticamente, e ele pergunta: quer ficar curado? Qual seria a sua reação se Jesus fizesse essa pergunta para você? Pois é, a Bíblia diz que ele estava indo para uma festa e chegando num certo altura do caminho, ele desiste de ir nessa festa e ele vai até esse lugar. Chegando nesse lugar, ele se depara com uma multidão de enfermos. Multidão é gente pra caramba. E o interessante que me chama a atenção nesse texto é que as pessoas estavam ali para serem curadas, porque eles acreditavam que um anjo vinha certo tempo e agitava as águas daquele tanque. Algumas versões falam até piscina. E eles estavam presos a esse ritual, eles estavam presos a esse tipo de situação, a tal ponto em que eles não perceberam a presença de Jesus naquele lugar. Eles estavam tão como é que eu vou te dizer? Estavam tão focados na água do tanque se mover, que eles não perceberam que o próprio milagre estava no meio deles. E diz a Bíblia que havia 5 pavilhões. Eu acredito que esse enfermo, esse paralítico do texto, era um desses que estavam lá, talvez no 5º pavilhão, talvez lá longe, bem distante do tanque. E Jesus se interessou por ele. Aí eu te faço uma pergunta: como é que pode Jesus entrar num lugar onde só havia tristeza, sofrimento, doenças, um lugar terrível, e curar só uma pessoa? Como é que pode? Ele cura uma pessoa só. A Bíblia diz que ele vai lá, cura o paralítico e vai embora. São coisas de Jesus, cara. Sabe o que isso significa? Que quando você está focado em Cristo, quando o Senhor quer falar contigo, Ele vai te achar. Ainda que você esteja lá no 5º pavilhão, lá longe, atrás de uma coluna, longe pra caramba daquele tanque, Ele vai te achar. Porque o negócio contigo é só contigo. Pode ter um montão de gente na tua frente, mas se Jesus estiver realmente querendo abençoar você, Ele vai te achar. E aquele povo, eles estavam presos a um ritual, cara. Estavam presos talvez à religiosidade. E o que mais acontece hoje nas igrejas, não estou aqui falando mal de igreja, claro que não, longe de mim.
Mas o que mais acontece entre os crentes, vamos dizer assim, são pessoas que estão focadas no ritual da igreja, que estão focadas só em movimento, pessoas que estão aguardando passar um anjo com a bandeja na mão e uma bola descendo do céu de fogo, pessoas rodando no mistério. Não sou contra, entenda isso, mas pessoas que estão focadas em movimento, acham que só ali, só desse jeito que vai acontecer milagre, presos a rituais, pessoas que estão presas a uma situação vexatória, eu acho. Me desculpe quem faz isso. E eu acredito que a sua fé, se Deus quiser, seja em Jesus Cristo e não em coisas. Mas o que mais tem acontecido são pessoas que ficam aguardando o pregador secar o suor numa toalhinha e jogar essa toalhinha no meio da multidão. E pasmem vocês, eles tentam pegar, mesmo que tem que, sei lá, cotovelar o irmão, passar por cima do irmão, porque ele está tão focado naquele ritual, naquilo ali, naquele tanque de Betesda atual, que ele nem se liga que quem faz o milagre é Cristo. E esse texto aqui, ele me chama atenção nisso, porque às vezes a gente está focado em coisas que não tem nada a ver, focado em pessoas, focado em coisas, esquece que está focado em Cristo, ainda é a melhor solução. Jesus continua o mesmo. E aí Jesus entra e passa por um monte de gente sofrida, um monte de gente doente, talvez em estágio bem mais avançado e pior do que esse paralítico. Um lugar que devia ser fedorento, devia cheirar mal, porque eram muitas doenças, muita sujeira. Mas ele vai até esse paralítico. Ele chega nesse paralítico e conversa com ele, fala: cara, tô te vendo aí já há um tempão, sei que você já tá assim já há um tempo. E começa a puxar assunto com o paralítico. E o paralítico fala: poxa, Senhor, esse Senhor, ele não é reconhecendo Jesus como Jesus, porque ele não conhecia Jesus. Jesus não se apresentou a ele. Então ele fala: poxa, Senhor, eu tô aqui já há 38 anos, nessa situação aí que o Senhor tá vendo, e tô aí esperando, né, minha vez. Sei que minha hora vai chegar um dia, não sei quando, mas eu tô aqui um tempão, sabe? 38 anos sem tomar um banho, sem cortar o cabelo, sem fazer uma barba. Eu já não sei o que é escovar um dente esse tempo todo. Mas eu tô aí na guerra. E eu acredito que uma hora eu chego lá. Então, ruim é que toda vez que eu tento, alguém pula na minha frente, sabe? E eu quero acreditar aqui que quando Jesus ouviu essa frase, Jesus deve ter enchido o coração dele de orgulho, deve ter falado: cara, é de pessoas assim que eu gosto, de pessoas assim que eu vejo que vale a pena, pessoas que estão focadas, estão não só pensando em suas próprias necessidades, pessoas que, por mais que o quadro seja horrível, por mais que o cenário seja de um filme de terror, elas não desistem. Eu gosto de pessoas que são persistentes, pessoas que tentam, mesmo sabendo se não vai chegar, e quando vai chegar, e de repente não vai nem chegar. Mas é desse tipo de pessoa que eu gosto. Daí ele vai e fala pro paralítico: levanta, toma a tua cama e anda. Quando Jesus fala essa frase, ele libera a cura para esse homem. Ele dá uma ordem para aquela doença ir embora. Aquele paralítico, de repente, ele deve ter falado: como assim, cara? Quem é esse cara? Ele vai lá
e começa a sentir suas pernas se movendo. 38 anos paralisados, 38 anos de ossos atrofiados, sem movimento, quem sabe até com escaras, com feridas pelo corpo. Mas quando ele olha para suas pernas começam a criar novamente vida e ter sensibilidade novamente. Ele levanta, ele começa a enrolar a sua cama, a sua esteira, que seja. E quando ele está ali, Jesus, mete o pé. Jesus faz o que tem que fazer e vai embora. Então ele está ali, intertido em pegar aquela cama e vazar daquele lugar. E de repente chegam alguns judeus e falam: ei, meu irmão, que história é essa? Hoje é sábado. Não te convém que você carregue o teu leito, não? Cara, tem sempre alguém disposto a te criticar, né, cara? Tem sempre alguém disposto a tentar te paralisar de novo. Eu quero dizer para você uma coisa. Quero abrir um parêntese aqui. Vai ter sempre alguém para falar que isso não vai dar certo. Vai ter sempre alguém para dizer: cara, tu tá na igreja há tanto tempo, por que você passa necessidade? Você tá na igreja há tanto tempo, por que você não foi curado? Tem sempre alguém para criticar você. Ou então, você entrou na igreja, tem sempre alguém para falar assim: fulano, não dou 2 meses para sair da igreja. Fazendo bolão, sabe? Tem sempre alguém. Tem sempre uns desses aí no nosso meio. E esse paralítico dá uma lição, cara, incrível. E eu vou te falar, eu preciso aprender muito com esse cara. Ele simplesmente pega e enrola a sua cama, né, a sua maca, a sua esteira, e olha para aqueles homens e dá uma resposta que talvez, não sei se eu daria. A nossa carne, às vezes, a nossa velha criatura, às vezes, ela nos prega algumas peças, sabe? De repente, se fosse eu ia falar: peraí, meu irmão, tô aqui há 38 anos, cara. Esse tempo todo tu passa aí, tu nunca me ofereceu um copo d'água, meu irmão. Tu me veio aqui nessa situação esses anos todos, tu nunca perguntou se eu queria saber alguma notícia da minha família? Se me estressasse muito, de repente eu tacava até a maca em cima deles e ia sair fora. Mas não, cara, o paralítico, ele ensina o seguinte: ele enrola a sua maca, a sua cama, e ele fala assim: olha só, aquele que me curou, ele disse pra mim: pega a tua cama e anda. Então, meu irmão, fui. E eu quero terminar dizendo o seguinte: olha, querido, não usa de palavras erradas. Às vezes a gente é muito explosivo mesmo. Às vezes a gente tem que se controlar bastante. Mas a gente precisa entender que quem curou você se responsabiliza por você. Aquele que escolheu você, aquele que libertou você, aquele que fez coisas tremendas por você, ele se responsabiliza por você. Então não importa se vão te criticar, não importa se vão rir de você, se vão zombar de você, se vão querer te impedir. Responde para ele: aquele que me curou, ele me disse, vai, então eu estou indo. Querido, mesmo com dor, mesmo você sofrendo, mesmo você com suas enfermidades talvez na alma, vai, fica parado não, levanta e anda, vai embora e usa essa cama, usa essa maca, usa esse problema como um testemunho, para que as pessoas possam entender e reconhecer que Jesus Cristo ainda faz milagres. Então eu quero liberar essa palavra para você. Jesus continua o mesmo.
Esquece religiosidade, esquece coisas de movimento, esquece toalhinha, esquece bola de fogo, esquece, sei lá, rosa vermelha, sal grosso. Foca em Cristo. Não fica focado no tanque, não. Porque Jesus vai passar no meio e Ele vai passar direto. Ele não vai parar em você, sabe por quê? Porque tu não está focado nele. Foca em Cristo. Se apega em Cristo e não em coisas, ou às vezes até em pessoas. Ah, porque fulano tem um ministério, fulano tem uma oração, fulano é... Gente, amém, que fulano tenha um ministério, uma oração maravilhosa, que a irmãzinha, sei lá, a Maricota tem lá seus rodopios da bênção. A questão não é essa. A questão é que você tem que focar em Cristo. Enquanto a gente estiver focada no tanque, Jesus vai passar no nosso meio e a gente não vai perceber. Então eu quero te fazer um alerta. Cuidado para a gente não fazer parte desse povo em que quando Jesus está passando, a gente não consegue perceber a presença dele. Foque em Cristo. Porque Ele continua o mesmo. Ele ainda faz milagres. E eu tenho certeza que o mesmo milagre que Ele fez na vida desse paralítico, Ele pode fazer na sua também. Então, meu irmão, foque em Cristo. Esqueça os tanques de Betesda atuais. Esqueça as religiosidades. Esqueça coisas que estão te prendendo a atenção. E foque em Cristo. Porque Ele está preparado para achar você, nem que você esteja lá longe do tanque, Ele vai te achar. Fica na paz, que essa palavra possa te dar fé, possa acrescentar coisas de Deus na tua vida, que o Senhor possa abençoar você e toda a sua família. Amém.